nosso próximo palestrante, ele tem mais de 20 anos de experiência no setor de vendas. É uma referência em vendas e desenvolvimento comercial, sendo líder na Exact Sales, empresa líder em soluções de engajamento de vendas na América Latina. Hoje ele se dedica a ajudar empresas a atingir novos níveis de sucesso e eficiência. Por favor, recebam com muita salva de palmas Fábio Soares. Seja muito bem-vindo ao palco do EAD Summit 2024. Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Bem na hora do almoço, né? Que azar. Também tô com fome. Tô brincando. Prazer estar aqui nesse evento. Eu não sou palestrante, já aviso de cara. Não sou coach. Eu sou vendedor. Sou vendedor e eu vim trazer muito do meu dia a dia para vocês. Como que eu consegui chegar a ser um vendedor de alta performance dentro da minha operação. Eu acho que vai ser bem legal. Eu gosto muito do tema vendas e muito que vocês estão vendo aqui é o meu dia a dia. É o meu dia a dia como vendedor, como líder de vendas na empresa onde eu atuo, vou falar um pouquinho daqui a pouco. E gostei muito, pessoal do Funil de Vendas, parceiraço, uma referência no mercado. Processo é a base de tudo, dados é muito importante e eu vou falar muito sobre isso. 3 pilares: processo, ferramenta e pessoas. Tríade das vendas. O Thiago falou ali sobre isso, eu vou reforçar. Parece que é a mesma coisa, pode ser, é porque é importante. Então, prestem bastante atenção sobre isso, tá? Quem que é o Fábio? Eu, Fábio, sou líder de vendas na Exact Sales. Alguém conhece Exact Sales aqui? Não? RD Station, alguém conhece? TOTUS, alguém conhece? A TOTUS é a 7ª maior empresa de software do mundo, é a maior empresa de software do Brasil. A RD Station é a maior empresa de inbound marketing da América Latina. E a Exact é a maior empresa de outbound da América Latina. Ambas empresas de Florianópolis foram compradas pela TOTUS. Então, a gente pertence ao grupo TOTUS, né, é o nosso maior cliente. Toda a parte de prospecção e geração de demanda da TOTUS no Brasil e na América Latina é dentro da nossa plataforma. Tá? Então, só para trazer um pouquinho sobre essa questão. Quem é o Fábio? Tenho mais de 20 anos, não parece, de experiência na área de vendas, mas tenho mais de 20 anos. Sou líder de vendas na Exact Sales. Já vendi mais de 50 milhões de reais. Parece pouco? Depende do que você vende, né? Do ticket médio e de vários fatores, né? São mais de 6 anos seguidos batendo meta. Nossa, Fábio, 6 anos batendo meta. Como é que tu consegue fazer isso? Processo é a base de tudo. Ferramentas certas e um time bom. Tá? Eu sempre falo que, eu brinco, o pessoal acha que vendedor é só vender. Quem é que nasce querendo ser vendedor? Ninguém, né? Eu nunca vi alguém chegar assim, criança, eu quero ser vendedor. Nunca. Eu quero ser médico, quero ser bombeiro, eu quero ser piloto de avião, mas vendedor ninguém quer ser. Raro alguma exceção, eu não conheço ninguém. A gente acaba caindo de paraquedas. Antigamente, eu sempre comento, quando eu entrei na área de vendas, o pessoal falava que o vendedor era um mágico. Tu tinha que ter o dom para vender. Hoje eu discordo muito disso. O vendedor não precisa ter dom. Ele tem que ter disciplina. Ele tem que estudar, ele tem que ter foco, tem que ter objetivo. Então, não adianta só, eu falo bem, eu sou comunicativo. Isso não adianta de mais nada. Se tu não estudar e não tiver um processo e não correr atrás, são raras exceções, tá? E eu vejo muito pela minha equipe. Hoje eu lidero uma equipe com 14 vendedores e todos batem a meta, todos os meses. Então, isso ajuda muito. O que a gente tem em comum? Disciplina, estuda muito, ferramentas que nos ajudam. A arte da venda, como vender mais. Então, eu vou falar muito sobre isso, como vender mais. E a Exact, para quem não conhece, ela é um software que ela ajuda a automatizar o processo. Falaram muito de CRM, né?
CRM é uma ferramenta muito boa para organizar o dia a dia dos vendedores, para coletar dado, para ter relatório. Engajamento de vendas. Qual é a diferença de um CRM para uma ferramenta de engajamento de vendas? É uma ferramenta que automatiza o funil de vocês. E na área de educação, hoje a Exact ela atende muitos clientes. O Uniaselv é nosso cliente, é uma gigante aqui da região. A PUC é nosso cliente no Paraná, em Porto Alegre. A Unicinos, a IPOG, são grandes operações que utilizam a Exact para automatizar o processo ali do time de vendas. Tá? O Thiago comentou antes e me chamou a atenção sobre pré-venda. O nosso foco é muito também na pré-venda. Aonde que faz sentido a pré-venda num cliente? Quando ele gera uma demanda grande de oportunidades. Não adianta vocês gerarem 10 leads e quererem colocar uma área de pré-venda. Não faz sentido. O vendedor 360 faz mais sentido para vocês. Grandes players da área de educação que a gente atende, eles geram muitos leads. Então, eles têm uma área de pré-venda, de SDR, para qualificar essa oportunidade e largar um lead mais aquecido para o time de matrículas. Isso faz eles converter 30% a mais, só pela qualificação. Então, eles separam dentro do funil de vendas. Tá? Então, isso é bem importante. Se vocês têm uma geração grande de oportunidades, sim, ter um SDR lá qualificando essas oportunidades vai ajudar muito vocês. Se vocês estão começando, tem uma geração baixa, eu sempre falo, se o vendedor de vocês consegue atender tranquilamente todo mundo, não precisa de um pré-venda, não precisa de um SDR, se ele dá conta. Se vocês conseguirem sentir que vocês estão gerando leads e que o vendedor não está dando conta, não está atendendo bem, é o momento de vocês pensarem em colocar um SDR para qualificar melhor essas oportunidades. Tá? Então, isso ajuda bastante vocês ali nessa parte. Então, só para entender um pouquinho nessa questão. O que motiva a vender? Eu falo que vendedor tem que ter motivo. Vendedor sem motivo não é vendedor. Pessoal, tem uma diferença, tá? Vendedor e tirador de pedido. Eu vejo muito no mercado tirador de pedido. Que é aquele lead que já vem aquecido, tu vai lá, fala de valor, negocia, acabou. Isso é tirar pedido. Não tem a arte da venda. Então, vendedor é muito diferente de tirador de pedido. Então, eu quero trazer uma reflexão. Quando vocês chegarem nas empresas, identifiquem. Vocês têm vendedores ou tiradores de pedidos? É uma diferença gigante. Qualquer pessoa sem experiência consegue tirar pedido. O vendedor não. Ele tem que estudar, tem que se dedicar, e isso é bem importante. Tá? Vendedor tem que ter motivação. Pode ser uma viagem, pode ser, o meu caso é a família, essa é a Sofia e a Laura, minha filha e minha esposa. Pode ser um carro, pode ser uma casa. Ah, mas tu está falando de bens materiais. Sim. Vendedor tem que ter ambição. Tem que ter ambição. Se você chegar para o time de vocês, perguntar para ele, por que tu vende? Qual é o teu objetivo aqui na empresa? Sim, ele vai falar família, vai falar qualidade de vida, vai falar... Ele tem que falar alguma coisa relacionada a dinheiro. Isso move a área de vendas, tá? Quem não fala... Eu faço muita entrevista para o meu time. E eu sempre pergunto, por que tu quer entrar aqui no meu time? E eu fico só analisando. Se ele não tocar no assunto que quer ganhar dinheiro, já é um ponto de alerta. O vendedor tem que gostar de dinheiro. Isso é importante. Eu estava lendo um artigo no LinkedIn, semana passada, sobre o vendedor, sobre teto salarial para vendedor. Aí o comparativo era vendedor ganhando mais que um CEO. Não vou levantar essa bandeira aqui, né, mas eu ganho mais que o meu CEO. É uma realidade. Ele não escute, não está gravando, né? Não grave isso aí, senão eu estou errado. Mas o que acontece, pessoal? A gente tem um time muito forte de top performance. Se eu estou ganhando bem, vendendo, ele também está. Ele é o CEO da empresa. Ele é o dono de tudo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu vejo muitas empresas que colocam um vendedor e colocam lá, tu vai ganhar até tanto. Isso limita tanto o vendedor de vocês, tanto o time de vocês, que a tendência é o quê? Vocês treinarem ele, contratar ele, colocar ele no processo e ele ir embora daqui a 6 meses. Porque ele vai chegar no máximo que ele pode ganhar e vai dizer, não, isso que não é para mim. Eu já era só um quebra-galho, não é verdade? Então, isso é importante, tá? Não limitem os vendedores de vocês. Não limitem. Se ele está vendendo, ele merece. Ele está trazendo dinheiro e caixa para a empresa. Pensem muito sobre isso, tá? Isso é bem importante. Então, isso tem que ter a motivação. Eu sempre falo sobre isso nessa questão. Pessoal, qual formação que um vendedor tem que ter? Formação educacional. Vocês têm alguma ideia?
Vou perguntar, quem que é formado em administração aqui? Quem que é formado em direito? Engenheiros? Arquitetura? Contabilidade? Vários cursos, né? Eu sou formado em administração de empresas, sou técnico de segurança do trabalho, sou formado na área ambiental e sanitária, estudei bastante, mas sempre tive essa pegada de vendas. Se eu fosse fazer uma faculdade hoje, o que eu faria? Psicologia. Na minha opinião, a psicologia está muito ligada com as vendas. O vendedor, ele é um psicólogo. O vendedor, não o tirador de pedido. Tem uma diferença grande. Saber escutar é muito importante. Eu vejo muito hoje, eu faço muito benchmark com outras empresas, e eu vejo muitos vendedores que não escutam. São afobados, saem falando, despejando um monte de coisa, e não escutam. Primeira lição que eu dou para vendedores. Se não tem um CRM, não tem uma ferramenta, pega um caderno, vou dar uma dica para vocês. Pega um caderno e uma caneta azul e uma caneta vermelha. Pode ser, eu gosto de separar as cores. E aí, no início de um atendimento, pede para o vendedor, em azul, ele escrever no caderno o que a oportunidade, o lead, está falando que chamou a atenção do vendedor, e em vermelho os pontos de atenção, que ele vai usar durante essa reunião. Eu faço muito isso. Eu tenho as duas canetas. Pego um caderno, eu estou fazendo a introdução lá do meu atendimento, e eu vou anotando tudo que ele está me falando. Pessoal, geralmente, ele está me dando o que eu preciso para vender, logo nos 5 minutos de reunião, de atendimento, de visita, o que for. Isso é importante. E o vendedor não percebe. Ele só quer falar do produto dele. Ele vai lá, vai se apresentar e vai falar do produto. Vai falar e não para de falar. E o lead está ali querendo falar da dor dele, falar do problema que ele tem, e o vendedor nem escutou. Isso é um fator que vai ajudar muito o time de vocês a vender mais. Então, a psicologia está muito ligada para isso. Escutar primeiro e falar depois. No meu time, os melhores vendedores, eles escutam muito. Eles deixam o lead falar. Vão anotando e depois vão usando as falas do lead a favor. Então, isso é importante, tá? Escutar mais do que falar. Vendedor, eu sei que vendedor gosta de falar, né? Não adianta, mas isso é importante. Tá? A importância da área de vendas dentro de uma empresa. Eu vejo empresas que não têm área de vendas. Cara, como é que tu vai vender se tu não tem uma área de vendas dentro da empresa? Ah, não, porque eu vou dar prioridade para o produto. O produto não se vende sozinho. O produto tem vários no mercado. A gente tem que dar atenção para a área de vendas. A gente tem que colocar um time de vendas com SDR, com vendedor, com pós-venda, com relacionamento, e isso é muito importante. Eu pego ainda, lá na Exact, muitos clientes, muitos leads, que não têm o processo, não tem vendedor. Tem time de 20 pessoas e não tem time de vendas. E eu fico pensando, como é que tu vai vender, cara? Ah, mas eu tenho meu site aqui, meu site vende. Vende? Tu está batendo a tua meta? Não tenho meta. Tu não tem meta? Não, eu não tenho. Eu tenho o meu produto, eu tenho um site e vendo pelo site. Está faltando algumas coisas que a gente pode ajudar, né? Processo. Processo é a base de tudo, tá? Então, eu sempre falo muito sobre essa questão. A área de vendas é a espinha dorsal de qualquer negócio. É o que eu falei agora. Sem área de vendas, a tendência é a gente ficar sempre naquele mesmo patamar. Então, pensem com carinho, quem não tem área de vendas, pode começar com um vendedor, uma pessoa só. Ela vai ajudar muito vocês a alavancar aí a empresa. Tá? Então, isso é bem importante. Gerar receita. Sem o vendedor, não tem receita. A venda é o motor que impulsiona as receitas de uma empresa, garantindo a sobrevivência e o crescimento. Empresa de serviço, é muito comum os donos fazerem a venda. Só que enquanto ele é o dono e está vendendo, o resto para. E aí dá um problema no produto, dá um problema na entrega. E aí, se ele tivesse um vendedor, isso não ia acontecer. Então, isso facilita bastante também nessa questão. Satisfazer necessidades, resolução de dores. Pessoal, vocês têm um serviço que vocês vendem para solucionar dores.
Vendedor, ele tem que saber o quê? Mapear as dores dos leads. Isso é o básico do básico das vendas. Mapear dor. Não é simplesmente falar do produto e tirar o pedido. Eu tenho que entender. E uma coisa que eu aprendi na RD, a RD faz muito. Às vezes o lead, ele tem várias dores. Tem várias dores. O que vocês fazem quando ele tem várias dores? Uma dica que eu dou é isolar a dor, como vendedor. Tenho 3 dores. A minha dor, primeiro, é sobre infraestrutura. A segunda é sobre tempo. E a terceira é sobre budget, dinheiro. Isolem como vendedores, como gestores, enfim, essas dores. Pega lá sobre a infraestrutura, trata essa dor primeiro. Tratou essa dor, vai para a segunda dor, até chegar na terceira. Isso facilita a vida de um time comercial de alta performance, tá? Isolar as dores ali vai facilitar bastante o aumento da receita da empresa. A venda vai muito além de vender produto e serviço. É entender as necessidades do cliente. Foi o que eu falei anteriormente. A gente tem que entender, não é tirar pedido. Tá? Então, fica isso. Eu falo muito sobre isso. Faço muita entrevista com o tirador de pedido. E construir relacionamento. No mercado de vocês, na área de educação, relacionamento é muito. A minha venda na Exact é uma venda de impacto. Eu fecho uma venda na reunião de vendas. A venda, muitas vezes, no mercado educacional, ela requer um relacionamento, muitas vezes, também. E isso é um ponto de atenção. Quem vende serviço, quem tem uma venda mais complexa, o relacionamento ele é bem importante. Tem vários tipos de venda, né? Tem a venda de impacto, tem a de relacionamento, e por aí vai. A gente tem que adequar muito essas questões para cada tipo de venda de cada um de vocês, tá? Então, relacionamento é sempre importante como um todo. As vendas bem-sucedidas baseiam-se em construção de relacionamentos fortes com o cliente. É o que eu falei. É a questão ali de relacionamento, que nem o Thiago estava comentando antes, sobre, pô, fechei uma matrícula. Eu tenho lá o meu primo, tenho minha prima, tenho meu tio, minha tia, meus amigos. Então, ter um relacionamento lá com o aluno, com o cliente, vai ajudar muito vocês a gerar novas oportunidades. Por isso que é bom um atendimento. Ter um atendimento bom do time de vendas. Eu sempre falo uma coisa para a vida, não é só para como vendedor. Quem aqui já entrou numa loja, num varejo, e pegou assim, foi atendido por um vendedor fora da curva? Aquele vendedor que, top, falou assim, ó, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Aquela sensação que vocês têm, né? Meu Deus, é demais isso. É raro, mas acontece. Tá? Eu sempre peço que vocês peçam para o time de vocês se colocar no lugar. Como que o vendedor de vocês gostaria de ser atendido por outro vendedor? Se ele colocar isso na cabeça dele, ele vai melhorar o atendimento dele como vendedor também. Então, isso é importante. Vocês todos que estão aqui, como que vocês gostariam de ser atendidos por um vendedor fora da curva? É assim que vocês têm que atender os clientes de vocês, os leads de vocês também. É o simples, é o básico do básico. E eu uso muito isso no meu dia a dia. Quando eu faço uma reunião de vendas, eu penso, peraí, eu vou atender esse lead como eu gostaria de ser atendido por um melhor vendedor. Isso dá muito certo. Tá? Então, isso é uma coisa que reúnam o time de vocês e conversem. Como que vocês gostariam de ser atendidos por um vendedor? Vamos tentar fazer esse jogo lá? Vamos tentar fazer isso também? Pensa o melhor vendedor. Se transforma nele. Vai dar certo, tá? É um teminha aí que é legal de fazer. Entendendo seu cliente. Conhecer público é fundamental. Como é que vocês vão conhecer se vocês não coletam dados? É impossível conhecer o público-alvo de vocês se vocês não têm dados coletados. CRM é importante, ferramenta de Sales Engagement é importante, tudo isso é importante. A gente tem que coletar dados. 90% das reuniões que eu faço, as empresas não sabem nada de dados. Elas não têm dados nenhum. Muito superficial, às vezes tem um Excel ali tudo armazenado e acabou. Pessoal, aí eu pergunto na reunião, quantos leads vocês geram? Não sei. Qual é a origem que mais converte? Não sei. Quanto tu gasta para gerar esse lead? Quanto é que está custando, né, o lead individual para vocês? Não sei. Quanto tu vende? Eu vendo tanto. Só controla o que vende. O resto, do início do funil, até só o que vende. Pessoal, e o que vocês perdem? Vocês perdem muito mais do que vocês vendem.
Se a gente convertesse tudo que caísse na nossa mão, todo mundo queria ser vendedor, não é verdade? Então, vocês têm que acompanhar o que vocês perdem. A gente perde muito, muito. A minha conversão na Exact hoje é 32%. Para o meu mercado é alta. A média do mercado de software no Brasil é 14%. O nosso time é de top performance. A gente tem o dobro da conversão do mercado no Brasil. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Só que eu perco muito. Eu converto só 32%. Parece que é... Eu tenho que entender o porquê que eu estou perdendo. Ah, porque o lead veio desqualificado. Porque o lead é curioso. Isso é muito comum. O cara só veio conhecer. O cara só... Na área de vocês é muito comum o curioso, né? O cara vai lá, eu quero saber quanto é que é o curso de medicina. O cara ganhou um salário mínimo. Acontece muito. Ah, eu quero fazer direito. Pô, legal. Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Esse lead não é um lead qualificado. Ele não deveria estar na mão do vendedor de vocês. Quanto tempo o vendedor de vocês perde com esse lead no dia a dia? A gente fez um estudo dentro de alguns clientes da área de ensino que a gente atende, que eles perdiam metade do dia com o lead desqualificado. 50% do dia do vendedor era só passando informação de preço e lead que não ia fechar a matrícula. 50%. Só que se vocês não coletam os dados, como é que vocês vão saber disso? Não tem como saber. Então, vocês têm que coletar dado para ter essa informação. E uma ferramenta de CRM, de engajamento de vendas, vai ajudar muito vocês para coletar dado. Tá? Pessoal, isso faz parte de processo. Hoje eu consigo entender qual é a origem que eu mais converto, qual é a origem que eu menos converto, quantos leads a gente gera, qual é o melhor horário para ligar para um segmento específico que eu atendo. Tudo isso eu consigo visualizar graças a uma ferramenta de CRM ou de Sales Engagement. Pesquisa de mercado. Isso aqui parece básico, mas eu pego muito nas minhas reuniões. Eu pergunto assim, estou fazendo uma reunião. Beleza, quantas empresas tem na tua cidade que são teus concorrentes? Não sei. Tu não sabe os teus concorrentes? Tu não estudou o mercado? Ah, não, meu produto é bom. É sério que tu está pensando que o teu produto é tão bom assim que tu não precisa entender do teu concorrente? Pessoal, primeira coisa, pesquisar mercado. Quem são os concorrentes de vocês? Como é que esse concorrente trabalha? O que ele faz? O que eu posso fazer diferente do meu concorrente? Isso é importante. Isso é até um tema bem sensível. Se vocês estão aqui e vocês não sabem quem são os concorrentes de vocês, como eles trabalham, como eles precificam, a gente tem que olhar para o processo. Tem alguma coisa errada? Então, o teu vendedor, ele tem que saber sobre todos os concorrentes. Qual é o diferencial que vocês têm com a concorrência? Então, entender o mercado é crucial. Tá? São coisas que parecem simples, mas a maioria dos vendedores não faz. Maioria não faz. A maioria não sabe sobre os concorrentes. Lá, quando entra um vendedor novo no meu time, a primeira coisa que eu faço para ele, eu criei uma planilha com todos os concorrentes que eu tenho. E eu coloquei o nome, da onde que é, o tamanho da empresa, as funcionalidades da ferramenta de cada um, os pontos positivos que eles têm e os pontos negativos. No onboard, eles estão estudando sobre a concorrência. Porque quando chega para uma reunião com a gente, ele sabe tratar uma objeção se ele já usa uma ferramenta concorrente da gente. Então, isso é importante, tá? Façam isso. Coloquem lá uma lista, num Excel mesmo, com os concorrentes que vocês têm, os pontos positivos que vocês têm e os negativos também. Que, obviamente, isso vai acontecer bastante. Análise de dados, tendência de comportamento. Foi o que eu falei. Se vocês não coletam dado, vocês não conseguem entender como é que é o comportamento, né, do lead de vocês. Então, dados é a base de tudo. Se vocês olharem qualquer matéria, LinkedIn e por aí vai, vão falar de dados. Porque uma coisa que há 5, 6 anos atrás não se falava. Ninguém escutava falar de dados. Hoje está em alta IA, inteligência artificial. É outra coisa bem legal. A gente está investindo pesado e a tendência é uma tendência boa de mercado a IA. Mas se tu não tem processo, tu não tem ferramenta, tuas pessoas não têm treinamento, capacitação, tu vai querer olhar IA?
Eu acho que a gente tem que primeiro olhar para o processo, estruturar, olhar para as ferramentas certas, primeiro, capacitar pessoas. Isso é uma coisa que eu não vejo. Eu não vejo. O vendedor entra numa empresa, ele tem um onboard, quando ele tem, ou às vezes cola no Fábio aqui, que o Fábio está 7 anos na empresa, ele vai te ensinar. 1, 2 dias e acabou. Vai para a pauleira, né? Vai vender. Dá o teu jeito, é vendedor? Pessoal, não é mais assim que funciona. Quem faz assim ainda, tem risco grande de não dar certo. O que vai acontecer? O vendedor vai ficar 3 meses e vai pedir para sair. Por quê? Porque ele não vendeu. Ele não teve treinamento, não teve capacitação. Ah, não sirvo para isso, não gostei. Aí vocês vão lá contratar outro vendedor, botar no lado do Fábio, para o Fábio ensinar 2 dias e ele vai de... Processo? Pessoal, a gente tem que capacitar o nosso time de vendas. O que vocês estão fazendo aqui é uma capacitação. Trazendo ideias e soluções para o time de vocês. A gente tem que olhar para a parte de pessoas. Porque se vocês tiverem um processo ajeitado, tiverem as ferramentas e as pessoas não forem aderentes à ferramenta ou ao processo, não serve de nada. Imaginem, vamos imaginar o melhor vendedor do Brasil. Eu não sei quem é, mas vamos pegar o melhor vendedor do Brasil. Imagina ele na empresa de vocês. Agora, do jeito que está, coloca ele para vender. Você acha que ele vai ser o melhor vendedor do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser o melhor vendedor do Brasil. Por quê? Se ele é o melhor vendedor do Brasil, ele está acostumado com ter um processo estruturado, ter ferramentas que apoiam ele. E ele é o cara na parte de vendas. Só que se você não tem o processo, não tem a ferramenta, ele vai ter que fazer o processo, vai ter que se virar no sem ferramenta, ele não vai conseguir desempenhar ser o melhor vendedor. Então, isso é importante, tá? Olhem para pessoas. Vejo muito isso. Ah, eu tenho um vendedor. E aí eu pergunto, vocês treinam os vendedores de vocês? A gente treina. Eles abrem a boca. A gente treina sim. Pô, legal. Com que frequência? Uma vez por ano. Uma vez por ano? O mercado de vendas é muito volátil. Ele muda toda hora. Toda hora ele muda. Quando eu comecei nas vendas, pessoal, eu vendia internet de escada da terra, provedor terra. Sou velho, não parece, mas eu sou. Lembra que tinha um CDzinho do Terra que a gente tinha que vender para conectar na internet? Eu comecei vendendo isso. Mudou o tipo de venda. Naquela época eu vendia de um jeito. Hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Enquanto vocês estão aqui, escutando um vendedor falar, tem um monte de comprador em evento, por exemplo, aprendendo a comprar. Isso é importante. Os vendedores, eles têm que estudar, se capacitar, só que os compradores também evoluem nisso. Isso é um ponto de atenção. Tá? A gente tem que sempre estar preparado para o que vai acontecer. Análise da concorrência, que eu comentei antes. Estude os produtos, serviços e estratégias de marketing do concorrente. Quando eu faço uma reunião, eu trabalho muito mais com empresas que vendem B2B, tá? Lá na Exact, que vendem de empresa para empresa. Apesar de ter muito B2C, mas o foco mais é o B2B. O que acontece? Quando eu me preparo para uma reunião, a primeira coisa que eu faço, eu recebo um briefing da minha área de SDR. Então, eu tenho um SDR antes do Fábio. Esse SDR faz uma primeira qualificação rica. Ele entra em contato, faz algumas perguntas para mapeamento de dor e time. Então, eu já recebo a dor e o time pronto, no briefing que eu recebo. Tá? Uma das primeiras coisas que eu faço é estudar a pessoa que vem para a reunião. Então, é um diretor. Eu vou lá no LinkedIn e procuro ele. Adiciono ele no LinkedIn e mando uma mensagem antes de começar a reunião. As minhas reuniões são por videoconferência e são agendadas, tá? Então, eu consigo fazer isso. Então, eu recebo a reunião, vejo quem é a pessoa, adiciono no LinkedIn e mando uma mensagem. Uma mensagem, geralmente, de obrigado, estou ansioso pelo nosso bate-papo daqui a 2 dias. Isso funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Segunda coisa que eu faço, eu entro no site da empresa e eu olho tudo que tem lá. Tudo que tem lá no site da empresa, eu anoto. Eu sou velho, eu gosto de anotar. Então, uns caderninhos e vou anotando. Então, eu coloco lá o nome da empresa, eu pesquiso os concorrentes que ele tem, do mercado dele, vejo se eu já atendo alguém da área que ele é. Então, eu já faço uma lista com quem eu atendo, para ter uma autoridade.
E eu pego os cases de sucesso se ele tiver no site. Pessoal, tudo isso eu faço para aumentar minha conversão. Os vendedores de vocês fazem isso? Talvez sim, talvez não. Eu vejo poucos vendedores fazendo isso. E essa é a diferença de um vendedor que bate meta todo mês. Se preparar melhor para uma reunião. Vendedor é diferente de tirador de pedido. Feedback dos clientes. Pesquisa de NPS, entender no mercado de educação, é bem importante isso, pessoal. A satisfação do lead, do cliente de vocês, mandar um e-mail, fazer uma ligação, que fica uma coisa muito mais pessoal, é importante, porque é uma maneira de vocês coletarem dados também. Volto a falar, geralmente vocês estão monitorando o que vocês vendem, o que converte. Não custaria nada vocês ligarem para aquele que não fechou, para entender o porquê. Por que vocês não fecharam a matrícula com a gente? Preço? Grade curricular? Time? Não gostou do meu site? Não gostou dos professores? Enfim, não custa nada vocês terem uma área para entrar em contato, para entender o porquê. Medir. Às vezes, vocês vão perceber, e eu tenho um cliente grande do mercado de educação EAD, que ele faz isso. Todo mundo que não fecha tem uma área separada do vendedor, para entrar em contato e entender como é que foi o atendimento do vendedor. Isso é importante, porque às vezes o cara não fechou pelo atendimento do vendedor, por incrível que pareça. Isso foi comprovado, 12% dos leads não fecharam por atendimento do vendedor. Que o vendedor só foi muito básico, não tirou todas as dúvidas que o lead tinha, isso é importante. 20% era por preço. Só que o vendedor tinha margem ainda, e o vendedor não soube negociar. Só que 20% dos leads que ele não converteu era por causa de valor. Que ele estava olhando outras instituições de ensino, e só o vendedor deu o preço, ele foi embora e fechou a matrícula com outro. Então, entrar em contato para fazer pesquisa com quem não converteu pode ser um ponto importante para vocês. Tá? Então, eu vejo muito empresas fazendo isso, para vocês conseguirem medir e melhorar o processo de vocês aí como um todo. Colete feedback para entender a experiência, o que eu falei. Coletar o feedback para ver como é que está o atendimento do time de venda de vocês. Pessoal, tem vendedor que ele não é vendedor, ele está ali porque é só o que tem para ele. Ele não queria estar ali. Ele não queria. Chega para ele assim, tá, putz, tem que atender aqui sexta-feira, estou em Floripa, sol, praia, estou aqui atendendo um monte de lead que não tem dinheiro, pô, estou de saco cheio, mas putz, eu tenho meus boletos para pagar. Agora vem meus boletos, tem que pagar aqui. Então, isso é importante, coletar o feedback para entender. Porque às vezes um vendedor que não está mais motivado, ele contamina a equipe inteira. Sabe? E isso é importante. Eu faço muito one-on-one com os meus vendedores. Nós somos 14, né? E eu pergunto, como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá se sentindo bem? Tá precisando de alguma coisa? Isso é importante também para o time de venda de vocês. Perguntem se eles estão bem. Se eles queriam estar ali. Se eles estão gostando do que eles se eles gostam do que eles fazem. Mas aquele papo bem, tu gosta do que tu faz? A gente teve um colega nosso, que era um novato, que ele não gostou muito da dinâmica. Porque imagina tu entrar num time que bate sempre a meta, como novato. Tu já entra com uma pressão lá em cima. Não é verdade? Ele já entrou e infelizmente, o meu time não é muito fácil, que o pessoal tem bastante experiência, está bastante tempo junto. E como tem o pessoal novo que entra, fica 2, 3 meses e não aguenta, que é uma pressão, tem tudo isso, essa pessoa ela tinha um perfil bom. Ela passou nas etapas do processo, só que não se adaptou. Não se adaptou à rotina, à nossa rotina intensa. E numa reunião de ano eu perguntei, como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá gostando? E pode ser sincero, não tem problema aqui. Eu não sei, eu não estou me sentindo tão bem. Por quê? Porque da onde eu vinha não tinha tanta, a meta não era tão alta, eu não tinha tanta pressão, aquela coisa, a minha venda era mais simples, não era tão complexa. Sério que tu se sente assim?
O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode fazer? Tu tem um perfil bom. A gente tentou, chegou, passou um tempo, e a gente viu que ele não estava feliz. Te mandou embora? Não. A gente convidou ele para ir para outra área. Saiu do time de vendas e foi para a área de sucesso do cliente. Por quê? Porque ele não estava ali. A área de sucesso do cliente lá na nossa empresa é muito mais tranquila, muito mais calma. Muito mais calma, vai atender só cliente, vai tirar dúvida, vai fazer pesquisa de satisfação. Então, ele está lá, até hoje, super bem, lá na empresa, já há algum tempo, já há mais de anos. Tá? Então, isso é importante, tá? Eu vejo muito isso para o time de vocês ali, muito importante. Técnica de comunicação efetiva. Eu vou falar um pouquinho aqui de... Eu já falei, né? Escutar ativamente. Os melhores vendedores que eu conheço, e conheço vários, eu estou há 7 anos lá na Exact, então todo esse mercado de tecnológico, a gente se conhece, né, de palestra, de evento como esse, a gente participa bastante, e os melhores vendedores que eu conheço até hoje são os que sabem escutar. 100%. Se vocês pegarem no time de vocês e pegar o vendedor top performance de vocês, pode ter certeza que ele tem isso aqui. Ele sabe escutar, ele mais escuta do que fala. Esse é o primeiro ponto. Demonstre interesse genuíno pelo cliente. Sabe aquela coisa de tu ter uma demanda tão grande de lead que tu não dá atenção? Vai girando. Isso vocês perdem venda. Primeiro, não tem qualificação. Cai tudo na mão do vendedor. O vendedor atende o cara que tem interesse, o cara que não tem interesse, o cara que tem dinheiro, o cara que não tem dinheiro, o cara que não está no time, o cara que está no time. Tudo misturado. Imagina só o vendedor de vocês atendendo 50 leads por dia. Um exemplo, tá? 50 leads por dia. Desses 50 leads que ele atende, quantos têm interesse? 5, 6. Só que ele tem que atender 50. O que acontece aqui? Como ele tem que atender 50, ele vai gastar energia com lead que não faz sentido. Quando ele chega no lead que faz sentido, que quer, que tem a dor, que está no momento certo, muitas vezes ele já está cansado, ou ele tem a demanda dele tão alta que ele tem que atender rápido. Ah, então, Fábio, tu tem interesse no curso tal, tenho tal, então como é que funciona? Ah, o preço é esse, vamos fechar a matrícula? Ele nem deu atenção para o melhor lead dos 50. Por quê? Porque depois do Fábio tem o outro lead curioso, que não tem dinheiro, que não está pronto, que só levantou a mão lá para saber o preço do curso. Isso é importante, tá? Qualificar melhor as oportunidades vai vender mais. Vai vender mais. Todos esses clientes que eu comentei com vocês, PUC, a Selv, a IPOG, PUC Paraná, Unicinos lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma área de qualificação. Todos eles têm uma área de qualificação. Então, o marketing gera os leads caem numa área de SDR, o SDR qualifica e vai para outro setor de matrícula. O setor de matrícula só atende o lead que foi identificado, que tem uma dor legítima e que está no momento de fechar a matrícula. Aquele lead que é curioso, que não está pronto, que foi identificado pela área de SDR, nem vai. Ele vai para uma nutrição. Ele é nutrido por marketing, ele é nutrido pelo próprio SDR. E isso, voltando a falar, estou falando de operações que geram um volume alto de lead. Tá? Para quem gera bastante lead, isso é importante. Quem trabalha com B2C, pessoa física, falando de ensino EAD, para gerar lead tem que investir em marketing. Não é segredo. Querem gerar mais lead? Instagram, Facebook, link patrocinado, landing page, por aí vai. Todo mundo que está aqui acredito que sabe sobre isso, né? É difícil, não tem como gerar lead de pessoa física prospectando. Vou prospectar lá a mãe do Fábio. Não tem como. Não faz nem sentido. Então, para aumentar a geração da boca do funil de vocês, investir mais em marketing. Ter agência, ter conteúdo, toda aquela coisa toda. Quanto mais leads vocês vão gerando e o time não vai dando conta de atender, aí entra a parte de qualificar melhor. Tá? Qualifica melhor, entende. Eu sempre falo que o time de SDR organiza a fila do vendedor. Não deixa o vendedor perder tempo com o cara curioso. E hoje, os vendedores ainda que não têm esse processo perdem tempo com o lead curioso. Infelizmente, metade do dia. E é muito, tá? 4 horas do dia, 3 horas do dia, perdendo com o cara que não vai fechar.
E o vendedor já sabe, né? Se ele tem mais tempo, ele sabe, esse cara não vai fechar comigo. Mas ele tem que atender igual. Então, é um ponto de atenção. Linguagem corporal. Para quem trabalha com venda presencial, para quem faz reunião, né, que o lead vai até a empresa lá no tete-a-tete, isso é importante, tá? Postura, o jeito de se comunicar, corporal, verbal, isso é importante, até o jeito de se vestir. Eu acho que um time de vendas, quem trabalha com venda presencial, eu acho que a vestimenta é importante, tá? Imagina só o vendedor de vocês sei lá, não estou falando nada contra, mas eu vejo, estou falando da minha experiência, eu vejo que quando tu está bem vestido para atender presencialmente, a primeira impressão é que fica. Entra numa loja, vai ter lá o vendedor de bermuda e de havaianas te atendendo de regata, aqui em Floripa. Tu pensa o que dele, querendo ou não? Pô, peraí, esse cara quer ir para a praia, não quer me vender. É uma realidade, tá? Eu estou falando da minha experiência. Nada contra, cada um tem um tipo de modelo de venda. Lá na Exact, a gente é livre para se vestir, cada um pode se vestir do jeito que quiser, não tem problema. Tá? Mas o meu time de vendas sempre está vestido adequadamente. Por quê? Porque a gente recebe muita empresa de fora presencialmente. Eles vão até a nossa sede, então a gente tem geralmente um costume, tá? Mas não é obrigatório. Mas na área de vendas a gente faz muito isso. Use uma linguagem positiva. Pessoal, isso é uma coisa que eu percebo muito também, tá? Vendedor negativo. Deletem palavras negativas do vocabulário do vendedor de vocês. Palavras positivas, palavras que fazem vender mais. Tá? E a gente fala sem perceber, muitas vezes. A gente nem sabe. A gente está ali tão no automático. Isso é um problema. Falta de treinamento. Podem observar vendedores que falam sempre a mesma coisa. Parece um robô. Tem um monte de vendedor robô. Porque ele está tanto tempo fazendo a mesma coisa, que se ele fechar o olho, ele consegue atender lá o lead. Que ele já sabe o script dele, né, de ponta a ponta. Até os erros de português ele repete. É tão comum isso acontecer, porque ele está no automático. Isso é um sinal de alerta. Ele precisa de capacitação. Tá? Não sei a realidade de cada um aqui, eu gravo as minhas reuniões. Como são por videoconferência, a maioria, eu gravo. E um exercício que eu faço, para não entrar no modo robô, é escutar as minhas reuniões antigas. Isso é um exercício legal para quem vende. Pega uma reunião que tu fez em abril e pega uma reunião que tu fez semana passada. Escuta a de abril e escuta a de agora. Se ela tiver exatamente do mesmo jeito, tu está no modo robô ligado já. Isso é um sinal de alerta. O vendedor tem que estar sempre se atualizando e se adequando. Outra coisa importante de dica. A reunião não é do vendedor. Isso eu vejo como um erro grave. O vendedor vai lá e ele faz a reunião, faz o atendimento do jeito que ele gosta. Pessoal, a reunião é para o lead, não para o Fábio aqui, para o vendedor. Eu tenho que me adaptar ao lead que está falando comigo. Não ele tem que adaptar a minha reunião. Eu tenho uma reunião simples, fácil. Quando é uma empresa simples, né, eu uso essa reunião. E eu tenho uma reunião totalmente técnica. Vou falar só de produto. Vou falar de linguagem, de TI, de programação. Porque eu vendo software. Eu consigo as duas. Mas quem manda é sempre o lead. Aí eu vejo o vendedor que é técnico, o lead é bem simples, começa a falar um monte de termo técnico, palavras em inglês, começa a querer, né, mostrar autoridade, começa um monte, né, de palavras em inglês durante uma reunião. Tem realmente necessidade? Nem sempre, tá? Nem sempre. E às vezes tu ser muito consultivo durante um atendimento faz tu perder a venda. Muitos vendedores perdem venda por ser muito consultivos, mostrarem demais na hora que não precisa. Então, a reunião de vendas, o atendimento, é sempre para o lead, nunca para o vendedor. Então, isso é uma dica que eu dou. Quando eu aprendi isso, eu virei uma chave. Porque eu tinha isso na cabeça. Não, peraí, eu sou o vendedor. Eu sei do meu produto. Eu que mando aqui nessa... Eu não posso falar a palavra, eu acho. Enfim, eu que mando aqui. Não é assim. Quando eu entendi que eu me adapto a quem está ali na minha frente ou na minha reunião, comecei a ter um resultado muito melhor. E hoje eu faço muito isso. Deixo ele falar, escuto e vou adaptando a minha reunião
ao que ele quer. Lead. Tem gente que não sabe o que é lead. Tem gente que não sabe. Eu mesmo venho do mercado tradicional, eu não sabia o que era um lead. Eu não sabia. A palavra lead, eu não sabia o que era lead. Eu não sabia o que era CRM. Até pouco tempo, 10 anos atrás, enfim, eu não sei o que era CRM, quando eu entrei no Exact. Por quê? Porque eu vinha do mercado de distribuição. Eram outros termos que a gente usava, um mercado mais tradicional. Fui aprender na Exact. Se o cara do outro lado não sabe, eu vou usar um termo mais simples. Uma ferramenta para controlar suas oportunidades. Pronto. Simples. Acabou. Tu precisa organizar suas oportunidades. Né? Eu vejo muito no mercado, funil de vendas. É extremamente importante. Mas daí querem usar os termos em inglês do funil de vendas, para mostrar que sabem. O pessoal não precisa. Quando eu faço uma reunião mais simples, é um funil. Por que imagina um funil. Sabe o que é um funil, né? Um funilzinho de casa mesmo. Ele tem a boca maior e ele vai diminuindo. Por isso que é funil de vendas. E aí eu explico. Aqui tu tem a entrada dos teus leads, vai descendo, tu tem que entender um pouco melhor ele, para largar o melhor lead para o vendedor. Em 5 segundos eu mostrei o funil de vendas para ele. Acabou. Ele entendeu. Não, eu vou lá falar sobre o conceito do funil, vou mostrar onde surgiu as etapas, quem que desenvolveu o funil. Eu vou perder esse cara. Então, o simples vende. Não tentem inventar uma coisa, o simples vende. Principalmente quem trabalha com pessoa física. O teu vendedor é o cara mais técnico, vai falar. Simples vai vender. A gente tem que se adequar. Vendedores de top performance se adequam à questão de cada oportunidade. Então, ajustar a linguagem e o tom de acordo com o perfil do cliente. Isso vai ajudar muito nessa parte. Tá? Construir rapport. Pessoal, rapport. Você sabe o que é rapport? Todo mundo sabe o que é rapport? Quem usa rapport aqui em reunião de venda? Alguém usa? Top, viu? Para mim é a base de tudo. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu faço videoconferência, minha reunião online, né? E o meu SDR agendou uma reunião com uma CEO de uma empresa de médio porte. Faz um tempo isso, a minha reunião era pelo Skype. Eu usava o Skype para fazer a reunião. E ele, na pesquisa que ele fez, para trazer ela para a reunião comigo, ele achou uma foto dela, que ela tinha ela com um gato no colo. Um gato branquinho, peludo, bem bonito. E eu recebo o briefing antes da reunião. E aí eu entrei no perfil dela lá, aquela foto dela com o gatinho, toda elegante e tal. O que eu fiz? Como é que eu vou criar rapport com ela? Eu não tenho gato. Eu gosto mais de cachorro. Eu tenho cachorro, mas não tenho gato. Mas a minha apresentação, sempre eu boto uma foto. O primeiro slide é uma foto. E eu botei uma foto de um gato. Bem mais bonito que o dela. Achei o gato mais bonito da internet. E eu conectei com ela no Skype, compartilhei minha tela, me apresentei, e ela olhou assim, primeira fala dela, Fábio, que gato é esse? Aí eu comecei, é bonito, né? É bonito. Eu também tenho um gato, ela falou. Que legal, né? Sei que, como é que eu... Primeira coisa que ela fez, posso te mandar uma foto do meu gato? Ela me mandou uma foto do gato dela. A gente ficou 15 minutos falando de gato. E eu nem sabia muita coisa, mas eu fui enrolando, né, vendedor? Aí, o que é isso? Metade da minha reunião, ela não prestou atenção. Porque eu já engajei ela no início com o rapport. Ela falou, o Fábio é legal, o Fábio gosta de gato, eu tenho uma dor que o Fábio vai me ajudar, e eu vou fechar com o Fábio agora. Uma reunião que demora 1 hora, a minha reunião demora 1 hora. Demorou 28 minutos. De uma reunião técnica ao fechamento. A gente fechou na hora. Rapport. Aqui em Floripa, a Exact é aqui de Floripa. A gente usa muito foto de praia, que a gente atende o Brasil inteiro. Então, muitos vendedores colocam uma foto de uma praia no primeiro slide. Quando a gente compartilha, primeira pergunta, nossa, que praia bonita, onde é que é essa praia? Essa praia aqui em Floripa, é a praia da Joaquina. A gente é uma empresa aqui de Florianópolis, a gente nasceu aqui, a gente está há tanto tempo. Pô, que legal. Diz que Floripa é bem legal, né? Você conhece Floripa? Não, eu não conheço. Pô, você tem que conhecer. A gente tem um evento nosso. Eu vou te convidar para o próximo evento, aí você vem e conhece Floripa, pode ser? Pô, legal, Fábio. Como é que é esse evento? Esse evento funciona para isso. Estou criando rapport. Você entendeu? Qual é o problema do vendedor? Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou aqui da Exact. Vamos lá, esse aqui é o meu software. Ele vai te ajudar para isso.
não tem empatia, não tem rapport. Pessoal, isso é importante para o time de vendas, tá? Criar rapport. Tem muito material na internet sobre isso. Tem muito livro sobre isso também. Livro, material na internet. Então, treinamento. Treinamento. Quando eu entrei na Exact, eu não sabia muito sobre essa parte mais técnica, né? Eu veio de outro mercado. Eu treinei muito rapport. Tem uma colega nossa, a Fran, o nome dela, que ela tem 6 filhos. 6 filhos. Primeiro slide dela é ela com os filhos todos. Chama atenção, né? 6 filhos, uma família grande, bonita. E ela compartilhava o slide assim, ó. Ela com uma escadinha, assim, sabe? Um monte de criança, bem bonitinho. Primeiro, todo mundo perguntava, nossa, são teus filhos? Sim. E eu estou aqui por causa deles. E eu preciso vender por causa deles. E você vai me ajudar? Ela convertia muito, muito por causa desse rapport. Então, a dica que eu dou é, criem rapport. Quem é da área de vendas, crie rapport. Pode ser qualquer coisa. Outro rapport que funcionou. Outro vendedor meu. Ele viu lá no briefing do lead, que o lead tinha uma moto de cilindrada alta. Ele colocou uma foto de uma moto, assim, bem grandona. E aí compartilhou no início da reunião. Primeira coisa, pô, que moto é essa? É tua essa moto? O lead perguntou. Não é minha essa moto, mas é o meu sonho. E eu estou aqui vendendo por causa do meu sonho. E se tudo der certo, tu vai me ajudar a conquistar, a comprar essa moto. Isso são coisas de rapport, tá? O rapport é importante, é a base de tudo. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre a questão do rapport. Cria uma conexão com o cliente. Eu quero trazer uma coisa para vocês que a gente fez, mudando um pouquinho a pauta aqui, sobre o mercado de educação EAD, que é uma coisa que eu não vejo muito e que a Exact consegue ajudar algumas empresas, tá? Geralmente o mercado de educação, falando de matrícula, né, é muito voltado para o B2C, pessoa física. Alguns projetos na Exact, o que a gente faz? Tá? Só para trazer como dica, para quem não faz ainda. As empresas têm uma frente B2B, para trabalhar a geração de leads empresas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A Exact, ela tem 600 funcionários. A RD tem 4.000. Agora é tudo junto, né? A gente está no mesmo prédio aqui em Floripa. Muitas instituições que são nossos parceiros, que usam a nossa metodologia de trabalho, eles têm uma área de SDR, de pré-venda, para prospectar o RH das empresas, para trazer como benefício para os colaboradores bolsa. E isso funciona muito bem. Lá na Exact, a gente tem um cliente nosso que é de pós-graduação, EAD, que ele prospectou a gente. Falou com a nossa diretora de RH. Falou dos cursos que eles oferecem. Tinham muitos cursos de pós-graduação voltado para a área de gestão e coisas assim. E ofereceu uma bolsa lá de 50% para todos os funcionários da Exact. Com uma ligação. Ligou, falou com a minha diretora de RH, falou que isso não ia ter custo para a empresa, e não tem custo nenhum, só pediu autorização para mandar e-mail para os colaboradores, fez uma arte bem legal e mandou. Nesse e-mail tinha um link, tu clicava, abria um formulário, e o colaborador que tinha interesse colocava os dados e eles entravam em contato. Na época, isso foi fazia um ano e pouco, a gente, dos 500 funcionários, 50 se matricularam no pós-graduação. 50. Pessoal, com uma ligação que o SDR dessa empresa de educação fez para a minha diretora de RH. Qual foi o pitching que o SDR usou? Sou uma empresa de educação EAD, pós-graduação. A gente tem aqui alguns cursos de gestão na parte de tecnologia e de gestão. Vi que vocês são uma empresa de tecnologia de Florianópolis. E eu quero dar a oportunidade quero dar uma bolsa para os colaboradores de vocês. A empresa não paga nada. Eu só preciso que tu conheça um pouquinho sobre a minha empresa, sobre a instituição. Então, marcou uma reunião com o vendedor explicou. Aí o vendedor falou, olha, eu só preciso que tu mande uma arte aqui que eu vou te mandar para os teus colaboradores. Mais nada. Resultou em 50 matrículas. Saiu bem mais barato que gastar com marketing. Então, quem não faz isso ainda, a minha dica é essa. Olhem para o B2B. Ninguém olha. Ninguém olha. Pelo menos as reuniões que eu faço, quando vem faculdade, quando vem curso de inglês, escola de inglês, escola de Instituto Mix, eu que fechei, para o curso profissionalizante, Jumper, cultura inglesa, aqui Rockefeller é nosso cliente, todas essas fazem B2B, tá?
tem uma área de pré-venda, prospectando empresa, falando com o RH das empresas, da importância e oferecendo bolsa. Enquanto vocês estão lá atendendo um monte de lead de pessoa física, com uma ligação de um funcionário, pode converter em 20 matrículas, 10 matrículas, e isso o CAC de vocês diminui. Então, a dica que eu dou para vocês é, olhem para o B2B. Olhem muito. A Exact pode ajudar vocês nisso também. Nosso software ajuda a gerar esses leads no B2B. Tá? A gente tem uma Big Data lá dentro. Depois, eu estou ali no stand, ali embaixo. Tá? Se vocês quiserem conhecer a ferramenta, alguma coisa, eu mostro para vocês também. Mas eu sempre dou isso como dica. Sempre quando vem uma reunião, a dor é qual? Eu gero o lead e não consigo atender. Essa é a dor. Eu gero muito lead e não dou conta de atender. Ou eu gero muito lead desqualificado, que é processo. E a primeira coisa que eu abro é, tu já parou para pensar no B2B? Não, B2B, mas eu sou um curso EAD? O que tem a ver o B2B? Eles não têm a visão, sabe? Aí eu trago para eles, ó, nessa empresa aqui, nessa e nessa, o que a gente fez? A gente montou um processo de SDR para prospecção ativa no B2B. E teve um resultado em tanto tempo, tal resultado. Então, eu gosto de trazer muito essa questão para vocês. Olhar fora da caixa. Isso é importante. Vendedores também. Olhar fora da caixa é importante aí como um todo, tá? Então, só para trazer essa dica para vocês aí nessa questão. Coletar dado, melhorar processo, ferramenta é importante. Excel não é ferramenta, já aviso. Quem tem controle pelo Excel, uma hora vai dar pau. E vai dar pau mesmo, e vocês vão perder tudo. E outra coisa que é importante para o mercado de vocês, como um todo, é medir... Vou trazer um dado da RD, tá? A RD é uma referência na parte de marketing. Vocês sabiam que um lead que procura vocês, pode ser pelo site, pode ser pelo Instagram, qualquer canal de comunicação passiva que procuram vocês, se ele for atendido em até 20 minutos... a chance dele fechar a matrícula aumenta em 80%. 80%. Tem um dado, tá? A RD fez esse estudo e ela identificou isso. Se esse mesmo lead for atendido em até 40 minutos, a chance dele fechar a matrícula cai pela metade. Já cai para 40%. E se esse lead for atendido no outro dia, ele já é um lead frio, mesmo procurando vocês. Então, medir isso é importante, pessoal. Quanto tempo o time de vocês demora para atender um lead que levanta a mão? 90% não sabe. 90% não sabe. Porque não mede. Ter ferramentas para medir isso é importante. Tá? Quanto tempo o time de vocês está demorando para atender? Quer ver o processo normal? É vocês gerarem o lead, é cair na área de marketing, o marketing olhar o lead e passar para o vendedor. A maioria trabalha assim. Perde um tempão, porque daí o marketing tem outras atribuições lá no marketing, né? Gera o lead, o marketing vai fazer alguma coisa, depois vai olhar o lead e depois passa para o vendedor. Não dá tempo de fazer isso em 20 minutos. Não dá. É um processo muito manual. Tá? Então, ter ferramenta para que tu consiga entender, eu gerei esse lead por tal origem, ele caiu na mão do meu time demorou 1 hora para fazer um primeiro contato, teu processo não está adequado, tem que melhorar esse processo. Tá? Então, isso ajuda muito. Ferramentas de CRM, de engajamento de vendas, ajudam vocês a ter essa visão. Ter relatório, ter controle sobre isso. Mensurar. Outro exemplo. Você gera um lead por várias origens de marketing. Qual é a origem que mais converte? Você gera, a maioria das reuniões que eu faço, a empresa gera o lead por várias Instagram, Facebook, landing page, site, link patrocinado, só que ela não sabe de onde que o lead vem. Ou até sabe, mas ela larga tudo junto no bolo. Aí a melhor conversão de vocês é o Instagram. Vocês têm lá 50% de conversão do Instagram. E a pior conversão é o site. Só que o lead do site cai primeiro para o vendedor. E o lead do Instagram fica na fila de atendimento. Quantas vezes acontece isso no dia de vocês? Vocês têm que entender. Se o Instagram é a origem que mais converte, eu tenho que criar uma forma num processo para que esse lead caia primeiro na mão do time de vendas. Porque senão, eu vou deixar o melhor lead parado e vou atender o lead curioso. Isso é importante. Só que sem ferramenta ou sem um processo estruturado, vocês não conseguem visualizar isso. Tá? Então, essa é a questão ali, só para entender um pouquinho sobre essa parte. Tá? Vender é uma arte. Vender é uma arte. Eu sempre falo, a gente tem que
não adianta, a gente tem que se preparar, a gente tem que ler muito, baixar material. Hoje em dia tem muito podcast sobre venda, muito podcast. Hoje em dia está muito mais fácil. Antigamente nem livro tinha de venda, né? Então hoje não, hoje tu vai na internet e coloca lá podcast sobre vendas, agora deve estar rolando um podcast ao vivo sobre venda. Isso é muito importante, tá? Dá isso para o vendedor de vocês. Empresas que treinam vendedores também, que capacitam, tem muitas empresas que são focadas nisso, treinar e capacitar essa questão. Então, são dicas que eu dou, e eu estou trazendo aqui, que nem eu falei, eu não sou um palestrante, eu não sou um coach, eu não sou nada, sou um vendedor. Sou o líder de um time que bate meta todo mês, de uma empresa que foi comprada por uma gigante, né? E isso é o meu dia a dia. E tudo que foi falado aqui para vocês nessa manhã, tem muito a ver com o que eu estou falando, o que eu vivo no meu dia a dia, na pele. Se vocês não têm um processo, as vendas não estão bem. Se vocês não têm ferramentas para apoiar o processo, o vendedor não vai fazer mágica, não vai se fazer milagre. Se o vendedor não é treinado, se o vendedor não está motivado, se ele não sabe que ele está ali, ele não vai dar o melhor dele. E a gente tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso, porque se o time está bem treinado, o processo está redondo, a ferramenta está rodando, vai ajudar muito. Hoje, 80% do meu dia está no software, no meu sistema. 80%. O meu software eu ligo para um lead. Se o telefone do lead não atende, o próprio software cria minha próxima tarefa, para me mandar um e-mail. Quando eu mando e-mail pelo software, ele já cria uma tarefa para me mandar um WhatsApp para ele. Quando eu mando o WhatsApp para ele, ele já cria o meu follow-up daqui a tanto tempo. Tudo de forma automatizada. Tem muita ferramenta no mercado que faz isso, pessoal. Que automatiza esse processo. Por quê? Qual é a diferença de CRM para Sales Engagement? Trazendo da forma simples, tá? CRM, ferramenta para o vendedor organizar suas oportunidades. Isso é um conceito básico do CRM. Sales Engagement é uma ferramenta que automatiza o fluxo de tarefas do time comercial. SDR, vendedor, pós-venda, relacionamento. Essa é a diferença. Muitas empresas estão saindo de CRMs tradicionais para ferramentas de Sales Engagement. Por quê? Porque no CRM o vendedor não registra nada. Ele tem preguiça, ou ele não tem aderência, ou ele não tem treinamento, né? Então, é difícil e duro falar isso. Vendedor vocês têm CRM, mas ele não alimenta da forma certa. Ele até finge que alimenta para não tomar bronca do gestor. É comum, tá? E com uma ferramenta que tem mais automações, a gente consegue automatizar muito mais isso. Então, olhem para isso, pesquisem sobre ferramentas de engajamento de vendas, olhem para o processo de vocês também. Eu acho que isso ajuda muito, olhar para o processo. Olhem para o B2B, Eu acho que vocês estão no caminho certo, eventos é importante, entender o que o mercado faz, conhecer empresas diferentes, né, softwares diferentes, fazer benchmarking, isso que vocês estão fazendo é legal. Levem isso para a equipe de vocês. Não fiquem só com vocês, com esse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento para vocês levarem. Olha, eu estava no evento EAD Summit em Floripa, lá tinha um pessoal muito bacana, a gente passou o dia inteiro falando de vendas, e eu quero trazer um pouquinho sobre como é que foi esse evento. Levem para o time de venda de vocês, porque eles não estão aqui, a maioria. Eu acho que é importante compartilhar, sabe, o que vocês estão vivenciando e presenciando aqui dentro, nessa questão. Tá? Então, só para entender um pouquinho aqui dessa parte. Eu nem fui muito para slide, tá? Porque eu sou vendedor, eu só falo, né? Vou falando, mas essa é a ideia aqui principal, só para vocês entenderem. Eu quero deixar aqui para vocês um QR Code no final aqui do meu slide, porque a gente tem um pack de ferramentas, tá? Quem não tem ferramenta nenhuma, quem usa Excel, quem não tem nem Excel ainda estruturado, escaneie esse QR Code que vai aparecer aqui. Para vocês, eu vou mandar umas planilhas que a gente usa, que é bem legal, para fazer cálculo de ROI, para fazer tamanho de dimensionamento de equipe, tamanho de equipe que eu preciso ter, para entender quanto que vocês estão gastando com o lead de vocês, se está barato, se está caro. E deixa eu só, vai carregar aqui, para mostrar para vocês aqui. E ali tem os meus contatos também. Eu acho que esse é o caminho, tá? Acho que falar de venda é bem legal. Deixa eu só passar aqui. Viu que eu fui falando, né? Nem mostrei muita coisa, mas é vendedor, né? Eu passei meu dia a dia. Esse aqui é para vocês escanear o QR Code. Então, vai abrir para vocês.
Tá? Quem tiver interesse em conhecer mais sobre Exact, a gente está ali embaixo, estou ali no stand. A Rebeca, minha SDR, está ali. Ela pode falar muito sobre o processo, como é que ela qualifica uma oportunidade. Eu acho que isso pode ser legal. Né? E quem quiser visitar a Exact, quem é de Floripa, me adiciona depois, fala comigo ali. A gente tem uma visita guiada. A Exact é no mesmo prédio da RD Station, anexo ao Shopping Floripa, para quem é daqui. É bem legal, é um prédio bem diferente ali, bem estilo Google, sabe? Vocês vão gostar bastante ali, eu acho que essa é a ideia. Pessoal, obrigado, viu? Vamos comer que eu estou com fome. Todo mundo aí também deve estar, né? Valeu, abraço!